A dupla função dos motoristas gera polêmica. A população entende que enfrentar o trânsito da capital, ficar atento ao embarque e desembarque dos passageiros, já é muito estressante, o que exige concentração do condutor. E ter ainda que cobrar a passagem e fazer o troco desvia totalmente a atenção. Fica difícil para o motorista, que é o mesmo cobrador, você para, aí ele tem que parar o ônibus, você sobe, paga, aí demora, e aí ele chega, ele está sempre atrasado. Dificilmente ele vai chegar fazer a viagem dele em tempo hábil para cumprir o horário que é pré-determinado. Então para ele é difícil e acaba também ele carregando dinheiro e facilita no assalto. O motorista, na hora de cobrar a passagem, né, ele tem que estar atento ao troco, ele tem que estar atento ao carro que está na frente, o carro que está atrás. E o trânsito de Cuiabá, ele é estressante, né? Ninguém merece esse trânsito daqui. Agora você imagina o motorista fazendo essa dupla função, né? Então, para ele é pior ainda. Já, se continuar assim, já esses motoristas vão precisar de psicólogo ou até mesmo de se aposentar, porque não vai aguentar muito tempo. Então, eu faço um apelo, né, ao poder público, eu faço um apelo às empresas de ônibus que olha por isso aí, não pense só no lucro, não pensa só no retorno financeiro. O presidente do Sindicato dos Motoristas Profissionais e Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Cuiabá e região reconhece que o acúmulo de função pode distrair os motoristas. Não tem como negar que o acúmulo de função para o motorista causa nele ali um certo pânico. E isso também depende da pessoa ir acostumando. Eu acredito que não temos como mensurar ainda isso, porque graças a Deus não houve nenhum empecilho, um acidente, que a gente pudesse fazer um estudo que causou aquilo e ser caracterizado a dupla função. Outra reclamação é a respeito da acessibilidade. Cadeirantes se queixam da falta de preparo dos motoristas e do tempo gasto no manuseio do elevador. Situação alarmante, levando em consideração que a capital vai ser sede do Mundial de Futebol. Não adianta se colocar ônibus adaptados apenas em rotas determinadas e não adianta se colocar um ônibus adaptado e não te dar acesso até chegar num ponto de ônibus. Os logradouros, as ruas estão todas esburacadas, poste, telefone público que atrapalha o nosso trânsito, o nosso ir e vir. Então, dá-se acesso, mas ao mesmo tempo retira-se o acesso. Com relação à dupla função do motorista, ele tem que parar, poder acionar, manusear o elevador, como que fica essa questão? Eu vejo isso bastante temeroso, pela própria segurança dos passageiros, pela própria pessoa do motorista que estará sobrecarregado, tanto para descer para arrumar, para ajeitar a rampa para que a gente possa ter acesso dentro do ônibus, tanto para ele passar troco. Pode causar num momento desse um estresse e ele acontecer um acidente de trânsito, uma batida. Pode ocorrer que no momento que ele deixa o volante aconteça alguma falha mecânica e isso pode acarretar uma tragédia. Então eu fico bastante temeroso com essa situação. Para sentir na pele essas dificuldades, estamos neste ponto de ônibus no centro da cidade à espera de um coletivo adaptado. Agora são 10 horas da manhã e vamos ver quanto tempo o veículo vai demorar. Após 40 minutos de espera, o veículo para. Primeiro, o motorista cobra as passagens. Depois, sai do ônibus para embarcar e o domar. Após colocá-lo no interior do veículo, retorna para a frente e continua o trajeto. Foram gastos 7 minutos, tempo que poderia ser reduzido se tivesse o auxílio do cobrador. É uma desorganização geral, né? Uma falta de consciência tanto do poder público quanto das pessoas também, no modo geral, porque você vê, o motorista ele tem que parar o ônibus, ele tem que sair do posto dele, descer, ir lá embaixo, pegar a rampa, abrir, né? Se ajudar você a subir em cima, vir, aí voltar para o posto dele. Então ele tem todo esse transtorno. Então fica difícil para desenvolver um trabalho correto. Atrapalha o trânsito, ele tem que ficar parado no trânsito, ele tem que ficar esperando. Então é muito difícil, é uma tristeza muito grande. E além disso, quando você chega no lugar, a rampa também não funciona, né?
Então fica difícil, aí o motorista sai de lá, vem aqui, tenta levantar a rampa, não funciona, não dá, ele tem que parar e eu tenho que esperar outro ônibus, ele volta para o posto dele, então é muito difícil. O presidente do sindicato da categoria explica que a função do cobrador não foi totalmente extinta e os funcionários que exerciam este cargo foram remanejados. Já saiu 40% dos cobradores. Isso nós podemos afirmar que já é em torno de 380 cobradores. Esses cobradores foram todos promovidos. Boa parte para motorista, outros para o setor de manutenção, administração, fiscalização. E houve uma quantidade de cobrador que desistiu da sua estabilidade, porque nós conseguimos, através da convenção coletiva, uma estabilidade aí de quase 2 anos para esses cobradores. E muitos deles optaram pela desistência da estabilidade para serem demitidos, porque já tinham oferta de trabalho mais atrativa. A frota de Cuiabá é composta por 370 ônibus. Os veículos transportam diariamente uma média de 250 mil passageiros ao custo de R$ 2,70 a passagem. Valor considerado alto pelos usuários, que além dos problemas já citados, tem ainda os atrasos, o sucateamento da frota e principalmente a falta de conforto. Cuiabá não tem uma linha com ar-condicionado. Você vai para Várzea Grande e tem um ar-condicionado. A linha de Cuiabá não tem. É muito lotado os ônibus, né? Principalmente os micros. Não tem, nenhum mais tem ar-condicionado. Eu trabalho na Coab Nova, venho do Cochipó, né? Todo dia eu faço trânsito e não tem. Tem muitos ônibus aí que diz lá que é com ar-condicionado, mas o ar-condicionado não funciona. Você não consegue abrir a janela porque a janela é travada. Então, tem que melhorar. Aí tem empresa aí que tem mais de 10 anos que está na concessão, não tem licitação. Aí as licitações, eu particularmente encaro que é um pouco meio duvidosa, porque é sempre os mesmos que ganham. A empresa vem de fora, ganha, acaba desistindo porque não tem contrapartida do governo. Estrada tudo sucateada, tudo cheio de buraco, as estradas, rodovias, por onde o ônibus anda. Preocupada com esta situação, a vereadora Lueci Ramos vai realizar uma audiência pública a fim de ouvir a população, empresas, sindicato, para que juntos possam encontrar uma solução e assim garantir um transporte público de qualidade.